do livro Inspirações do Amor Único de Deus, volume 2, Espírito Antônio de Aquino, psicofonado por Altivo Caríssimo Panfiro, lição 18, Semeadores das Verdades Eternas. Coragem, trabalhadores, tomai vossos arados e vossas charruas, trabalhai os vossos corações, arrancai deles o joio, semeai o bom grão que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor vos fará produzir os frutos da caridade. Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 15, terceiro parágrafo, CELD, 2010. Que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. Saindo a semear, o semeador lançou suas sementes no terreno dos nossos corações. O semeador está bem visto, é o Mestre Jesus. Semeadores são também todos aqueles espíritos úteis à causa do bem, que agem na terra inspirando corações a servir aos semelhantes. Nós, desse canto da cidade em que nos achamos, também somos terrenos de semeadura. Poder-se-á dizer que nem sempre estaremos preparados à semeadura que o Senhor Jesus deseja fazer. Alegaremos ocupações, alegaremos dificuldades, alegaremos pobreza, alegaremos tudo, exatamente como o Senhor nos fala na parábola. Entretanto, o Senhor não olha para nós como terra infértil. Ao contrário, olha para nós como um terreno capaz de ser semeado. Ele tem paciência conosco. Ele espera que aprendamos e nesse tempo que nos dá, cabe a cada um particularmente ajudar nessa oportunidade ao Senhor. E como é que nós ajudamos ao Senhor se não preparando-nos diariamente para a boa fertilização? Preparamo-nos pelas preces, preparamo-nos pelos sentimentos, preparamo-nos pelo desejo de servir. Essa é a contribuição nossa, é o contributo que damos à obra divina. Neste ambiente de pobreza aparente, existe uma possibilidade imensa de servirmos a Jesus. Os deserdados, os pobres constituem o terreno inculto, à espera de que alguém o arrodeie e o prepare para a semeadura. Terreno este entregue em nossas mãos. Cabe-nos fazer dele um local em que o Senhor possa trabalhar. Onde iremos oferecer ao Senhor a oportunidade do serviço? Primeiramente, na terra dos nossos corações, e em seguida, no ambiente físico em que nos achamos, propiciando que o Senhor possa ajudar a outras criaturas. Nosso irmão Hermann, generoso, bondoso espírito trabalhador no campo da cura, através do seu inegável potencial de atração, de cura, traz para vocês um sem número de terrenos para serem semeados. Ele, pela sua ação medicamentosa, atrai inúmeras criaturas e cabe a vocês, trabalhadores do bem, semear nesses terrenos o quê? A cura do corpo? É muito pouco. A cura da alma, o nosso objetivo. Então temos aí uma das poucas amostras do que o Senhor espera desta casa. Semear nos corações que aqui chegam, empobrecidos materialmente, mas desejosos de aprender espiritualmente, mostrar-lhes a lei de causa e efeito, falar-lhes do amor de Deus, ensinar-lhes as leis que regem os corpos humanos através de estudos em torno da saúde, mostrar-lhes as necessidades orgânicas, como se faz,
como não se deve fazer. Enfim, criar cursos que ajudem essas pequenas parcelas da comunidade terrena que aqui se encontra a sobreviver corretamente. Ao lado disso, há a possibilidade de se falar do Evangelho de Jesus, o grande Evangelho que a todos nós deve conduzir. Falar aos corações da lei de amor, falar aos corações da lei de caridade, falar aos corações da paciência, da tolerância, da humildade, falar aos corações que Deus existe. Junto a essas almas existe em degrau superior, mas não tão elevado que se possa considerar como uma outra população, aqueles que sofrem, que choram, sem serem exatamente chamados de pobres. São os nossos espíritos afins, os nossos amigos, aqueles que fazem parte da imensa família humana, que sentem dor, que sofrem, que passam por problemas familiares, por problemas de doença. Para esses também, essa terra precisa ser e ter semeadura. Vejamos, ainda, meus irmãos, para aqueles outros mais elevados que desejam conhecer a abençoada doutrina espírita, quanta coisa há também que fazer. Fazer cursos, lutar pelos cursos, falar de Kardec, mostrar Kardec, estar dentro daquela diretiva básica da casa espírita, que é lembrar Kardec em todas as circunstâncias, em todos os momentos, não nos permitindo que a doutrina espírita seja esquecida. Meus irmãos, há muita coisa que fazer, há muito trabalho por ser feito. Esses 7 anos foram apenas para mostrar que cada um de vocês tem a possibilidade de servir, que vocês podem contar conosco, os Espíritos de Deus, que vocês têm condições de produzir. Foram apenas para dizer que vocês todos podem unir-se. Reparem que todas as lutas, todos os problemas, todas as dificuldades que aconteceram na casa espírita foram superadas através de um comportamento cristão. E esse é que deve ser o comportamento de vocês diante das lutas. Reparem que todos aqueles que se afastaram por razões as mais difíceis, as mais particulares, todos eles conservam sentimento de amor porque semearam uma mensagem importante, que foi a mensagem do Evangelho. E também foram semeados por essa mesma mensagem do Evangelho. Por isso mesmo, embora razões próprias os tenham afastado, todos eles continuam espíritas e ligados à nossa instituição. Assim, em qualquer circunstância, diante de qualquer problema, perante as dificuldades, só existe um meio para se superarem as adversidades. É mantermos-nos fiéis a Deus, a Jesus e à doutrina espírita. Até agora, só falamos daquilo que vocês já realizaram e que alguns de vocês não conseguiram observar ou não tiveram a verdadeira percepção do que a Casa Espírita Abigail fez, está fazendo e pode fazer ainda. Mas o futuro? O que se faz com o futuro? O que se mostra como oportunidade da vida para aqueles que desejam produzir? Aí temos a mostrar a tarefa por cumprir. Temos a mostrar aquilo que ainda é preciso ser feito. Temos a mostrar aquilo que precisa ser reformulado. Iniciaremos pelos estudos do Evangelho. Não nos esqueçamos de aprofundar os conhecimentos do Evangelho. Há uma camada de estudantes espirituais e encarnados que precisam de um aprofundamento da mensagem cristã, tanto quanto da mensagem da doutrina espírita. Façam esse aprofundamento através de novos colaboradores, de colaboradores que venham, que falem com precisão acerca de determinados assuntos. Não deixem que a imobilidade impeça o crescimento da casa. Não deixem que a chamada rotina, o fato de estarem acostumados a determinado
procedimento impeça que haja maior mobilidade dos cursos. Não fiquem acostumados com coisa alguma. O homem é um ser que constantemente se renova, constantemente se aprimora. Não pode, em momento algum, considerar como acabada a sua obra, o seu estudo, o seu trabalho. Há muito o que fazer neste campo. Promover o intercâmbio entre os companheiros da proximidade, mostrando que a casa oferece novas frentes de trabalho, novas oportunidades para aqueles que não estão acostumados a ouvir. Mostrar a estes núcleos, todos em volta de nós, que há muita coisa que aprender e estudar, que nós estamos oferecendo a esta oportunidade, e isso sem nenhum medo de represálias ou não. Para isso é preciso coragem, para isso é preciso fé e determinação. Mostrar ainda que há também a construção do porvir. O trabalho assistencial é útil, importante e aprimora-se a cada dia. Quanto ao projeto de construção de uma escola, enquanto este não se cumpre, há a possibilidade de se oferecer às crianças o chamado de reforço escolar, tanto quanto o trabalho médico, dentário, psicológico, que carece de possibilidades de expansão. Esse ponto de apoio à atração das criaturas pode, deve e será desenvolvido. Mas, ainda que em reuniões periódicas, os encarregados da direção da casa se encontrem para orar por si mesmos, lembrando que os seres humanos estão sujeitos à determinação ou à preguiça. A preguiça será combatida naturalmente pelo esforço de uns poucos que mostrarão que jamais cederão, que mostrarão que nunca, por mais difíceis que sejam as coisas, deixarão de perseverar. Alguns de vocês, inegavelmente, têm mais experiências do que outros e são, por isso, aqueles que deverão mostrar perseverança para os enfraquecidos. Essa é uma das tarefas que vocês devem desenvolver, precisam desenvolver, e se não o fizerem, não serão escolhidos, porque Jesus escolhe a dedo os seus servidores. Não pensem de outro modo, não, tenham a certeza disso. Jesus escolhe a dedo os seus servidores. E agora, lembremos-nos ainda de um fato que deve ser considerado como natural nas casas espíritas, o intercâmbio mediúnico. Não deixem de lado em momento algum o intercâmbio mediúnico. Uma casa espírita justifica-se pelo seu trabalho de estudo e de aprendizado, mas também se justifica pelo intercâmbio mediúnico. Não temam, exercitem a mediunidade. Não se esqueçam, a Terra não tem mais líderes humanos dentro das legiões, sob pena de fracasso outra vez. Agora são os espíritos, meus irmãos. E por que são os espíritos? Perguntaram muitas vezes. Porque são os espíritos que hão de conduzir a humanidade terrena no campo da religiosidade, se isso pertence aos homens. Ó, meus irmãos, não sejam tão simples assim no pensamento. Aprendam por trás das palavras e dos objetivos da profundidade da obra do Senhor. Quando o Espírito de verdade anunciou que os espíritos é que traziam a doutrina e não mais o homem, em verdade ele mostrou que a fronteira entre os dois mundos está cada vez menor. Os laços que unem as duas civilizações são laços cada vez mais curtos e mais fortes. Não se fala mais dos espíritos como se fossem seres etéreos, distantes, e nós, por nossa vez, não falamos de vocês encarnados como se fossem seres incapazes de perceber a nós e a nossa mensagem. Esse intercâmbio entre os dois planos espiritualiza o homem terreno e traz para o homem espiritual a convivência com as forças da terra, tornando-a habitável por todos nós. Durante alguns anos ou séculos, a distância se manterá, mas a continuidade desse intercâmbio tenderá a fazer desaparecer as zonas de sofrimento ou umbralinas, como vocês as chamam,
para que a terra, afinal de contas, seja também a morada dos bons espíritos. Por isso, não cessem o intercâmbio com o mundo dos espíritos, para que eles possam mostrar a vocês a realidade terrena. E assim, meus irmãos, os homens procurarão desenvolver médiuns trabalhadores ou viverão do mundo espiritual as mensagens que tiverem que ouvir. Façam com que isso seja um estado de espírito, uma determinação do coração, uma necessidade da alma. Que Deus a todos ajude, que Deus a todos abençoe, que Deus a todos ilumine e faça de cada um os verdadeiros e leais servidores da caridade. E não nos esqueçamos de que a terra do nosso coração precisa ser fecundada, não só pelo amor, não só pela solidariedade, mas por um desejo profundo, ainda insatisfeito, que é o da convivência com os mundos felizes. O homem anseia pela convivência com a paz e com a felicidade. Esforcemo-nos para superar esse distanciamento dos bons. Que Deus a todos ajude e abençoe. Que essas diretrizes sejam traçadas no campo terreno e cumpridas também no campo material, porque de nossa parte já estamos fazendo isso no plano dos espíritos. Que Deus abençoe a todos os que aqui estão e que conduzem esta casa. Não esqueçam, caros filhos, o Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. Mas nós somos aquela terra que precisa querer ser semeada. Aprendam com humildade, exercitem-se no bem e trabalhem os sentimentos pessoais associados à vontade. Deus abençoe a todos. Vosso irmão, Antônio de Aquino. Olá, aqui mais uma mensagem de Antônio de Aquino. Nessa mensagem de hoje, Antônio de Aquino nos faz menção à parábola do semeador que Jesus nos contou, sobre aquele homem que saiu a semear. E Antônio de Aquino vem falando que todos nós somos esses semeadores. Logo no início ele fala assim: semeadores são também todos aqueles espíritos úteis à causa do bem. O que seria ser útil à causa do bem? Vamos pensar na nossa vida diária, que é isso que Antônio de Aquino vai nos chamar a atenção. Quantas oportunidades na nossa vida se apresentam para que eu seja útil à causa do bem? É na minha família, no meu trabalho, com aquele companheiro muitas vezes difícil, não é verdade? Aquele que eu tenho dificuldades de relacionamento. É uma grande oportunidade para que eu treine esse trabalho à causa do bem. Porque vamos lá, todos somos filhos de Deus, somos irmãos, não é verdade? E aí, esse companheiro difícil, que eu não tenho assim muita empatia, que muitas vezes ele não compreende o que eu falo, ou muitas vezes eu não compreendo o que ele fala. É uma dificuldade, nesse relacionamento. É a oportunidade de eu praticar o que Jesus nos mostrou. Praticar o quê? A paciência, a humildade, a saber que esse companheiro está nessa caminhada evolutiva como eu, com dificuldades, como eu tenho muitas, porque nós não temos muitas dificuldades ainda de compreensão, e é isso que Antônio de Aquino vem falando para todos nós. Essa oportunidade que nos é dada por Jesus, por essa caminhada que estamos aqui nessa encarnação. Nós somos essa terra fértil. E aí, você que está me escutando, você é essa terra fértil? Jesus acha que sim. Somos todos essa terra fértil, capazes de servir, igualzinho como Jesus falou. Jesus falou para todos nós que ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E nós nos colocamos nessa posição de servidor ou queremos só receber? É essa a pergunta que fica aí para todos nós. Como é que está a nossa vida? Eu estou servindo, eu estou olhando esse meu companheiro na minha família ou no meu trabalho, que eu tenho dificuldade? Ou se não é um companheiro, é uma situação,
tão difícil, onde eu preciso fazer escolhas, onde eu preciso observar, né, como eu posso melhorar essa situação, porque nós estamos aqui encarnados para aprender a fazer essas escolhas. É nesse momento que Jesus nos chama, que Deus, nosso Pai, nos chama a esse serviço, né? E para isso eu preciso preparar antes de tudo o quê? O meu coração. Preparar essa terra fértil, igualzinho lá o semeador. Como é que eu preparo essa terra, que é a terra do meu coração? Prestando atenção, entendendo os ensinos de Jesus, não é mesmo? E a partir de cada vez que eu estudo, que eu tento compreender o que Jesus trouxe nas parábolas, nas suas falas, eu vou pacificando o meu coração, eu vou semeando tudo isso no meu coração, para que depois, como Antônio de Aquino vem falando para nós, eu consiga semear isso, toda essa pacificação, esse entendimento ao meu redor. É assim que todos nós, como sociedade, vamos crescendo. E é assim que nós vamos ser esses servidores, né? Em qualquer lugar que estejamos. Porque, vamos lá, a nossa vida é essa oportunidade gigante, de muitas oportunidades que são nos dadas para esse serviço. Estamos aproveitando essas oportunidades que nos chegam, ou estamos reclamando, ou estamos simplesmente pedindo a Deus, aos bons espíritos, que nos livre de toda essa dificuldade. Como eu falei lá, será que eu estou pedindo para que me livre desse companheiro difícil do meu trabalho, ou da minha família, lá da minha convivência? Eu preciso tentar entender o que é que a vida está trazendo de ensinamento para todos nós. E uma boa oportunidade que Antônio de Aquino vai falando aqui é quando adentramos aí a um trabalho social, pode ser aqui na casa espírita, pode ser aí no seu templo religioso, porque todos os templos têm o trabalho social de auxílio. Aí a gente vai começando a entender como chegar ao próximo, como fazer, ser esse servidor do bem, ampliando cada vez mais o nosso sentimento. E aí, quando chegamos lá na nossa vida diária, né, de relação, na nossa família, muitas vezes isso se torna um pouquinho mais fácil. Por quê? Porque a gente já semeou tudo isso no nosso coração, no nosso entendimento. Vamos entendendo melhor, como nos fala Antônio de Aquino, através do Evangelho de Jesus, o que seria a lei de caridade, né? O que seria essa lei de amor que Jesus nos trouxe, porque não foi isso que Jesus nos trouxe, lei de amor. Faça ao outro o que eu gostaria que se fizesse para mim. Isso é lei de amor, isso é lei de caridade. Se nós observássemos apenas esse ensinamento, quanta coisa só nessa frasezinha que Jesus nos trouxe, não é mesmo? E aí, Antônio de Aquino vai nos trazendo todas essas reflexões. Mas na frente ele fala assim: em qualquer circunstância, diante de qualquer problema, perante as dificuldades, só existe um meio para se superarem as adversidades. É mantermos-nos fiéis a Deus e a Jesus e a doutrina espírita. Então vamos entender aqui, dificuldades todos temos, desafios na nossa vida todos temos. Nesse momento que passamos por tantas dificuldades aí por conta dessa pandemia, belo momento para treinarmos isso que Antônio de Aquino vem nos falando. Treinarmos o que? Sermos fiéis a Deus. Será que eu sou fiel a Deus? Como é ser fiel a Deus? Eu fazer o bem, é eu tentar me melhorar a cada momento. Cada momento eu fazer a reflexão se naquele dia eu aproveitei a oportunidade que me foi dada por esse Pai de fazer o bem, de me melhorar. É assim que, passo a passo, nós vamos nos aproximando, né,
de Deus, das suas leis, desse amor que Jesus nos mostrou. E aí ele fala para nos aproximarmos de Jesus e da doutrina espírita. Como nos aproximamos de Jesus e da doutrina espírita? Estudando, compreendendo como nós estamos aqui, fazendo essa reflexão do que esses espíritos superiores trouxeram para todos nós. A doutrina espírita tem vários exemplos, né, de como nos melhorarmos, várias instruções que esses espíritos nos dão. E Antônio de Aquino é um deles, que aqui nessa instrução de hoje nos chama a atenção para o serviço do bem. É assim que, pouco a pouco, vamos nos melhorando, sentindo uma felicidade maior, que muitas vezes só aquele que já praticou um bem, um ato de bondade, às vezes uma coisa simples, uma palavra amiga, emprestar o seu ouvido muitas vezes para aquele companheiro que sofre. O quanto de bem isso faz para o outro, com certeza, mas para nós, muitas vezes temos essas atitudes e nos preenchemos de amor, nos preenchemos com uma felicidade que a gente pensa assim, de onde vem isso? É desse agir no bem, é do fazer o bem. E é isso que Antônio de Aquino vem nos chamando. Apesar de todas as dificuldades que passamos, né, de todas as tribulações, porque todos nós temos muitas tribulações. É a partir desse sentimento de amor, de fazer o bem para o próximo, é que nós vamos nos aproximando de Jesus, dos bons espíritos e de Deus. E aí o sentimento do bem, do amor chega para todos nós, não é mesmo? E no finalzinho, Antônio de Aquino nos fala assim na lição: e não nos esqueçamos de que a terra do nosso coração precisa ser fecundada, não só pelo amor ainda insatisfeito, que é o da convivência com os mundos felizes, né? Então, Antônio de Aquino nos fala que nós ainda estamos insatisfeitos aqui, não estamos nesse mundo com tantas tribulações, nessa vida material tão difícil para nós ainda, estamos insatisfeitos. Mas como nós vamos conseguir a felicidade? Nos aproximando da convivência com os bons espíritos, como Antônio de Aquino. Aqui nesse momento, enquanto conversamos, fazemos essa reflexão, nos aproximamos desse companheiro que é muito superior a nós, que já entendeu o que é amar a Deus, o que é amar a Jesus, o que é amar ao próximo, que é através do próximo que nos aproximamos de Deus e de Jesus. Então, quando fazemos a reflexão, estamos nos aproximando desse companheiro, Antônio de Aquino, e nos aproximando também de Jesus e dos bons espíritos, nos aproximamos do nosso anjo guardião. Cada um de nós tem esse companheiro aí nessa encarnação, nosso anjo guardião que quer nos auxiliar, nos ajudar. Mas nós nos aproximamos dele, ele está sempre próximo a nós. Então é esse convite que Antônio de Aquino nos faz. Como nos aproximamos dos bons espíritos, desse nosso anjo guardião? Fazendo bem, semeando amor ao nosso redor, semeando o nosso coração. Através da prece também é uma grande ferramenta de nos aproximarmos dos bons espíritos, do nosso anjo guardião. Então, que a cada momento possamos fazer essa prece para que a gente não perca as oportunidades que apareçam na nossa vida, de praticar o bem, de auxiliar cada momento. Que a nossa prece de hoje seja essa, para esse irmão querido que é Antônio de Aquino, que ele nos auxilie a compreender, a semear esse amor no nosso coração, para que possamos semear todo esse amor, todo esse bem à nossa volta. Graças a Deus.